Imagine que você está parado em uma rua silenciosa, em uma tarde cinzenta de 1940. O cheiro de tabaco barato e fuligem de carvão paira no ar. À sua frente, sentado em um banco de praça, está um homem jovem, de olhos claros e sorriso hesitante. Você reconhece esse sorriso. É o mesmo que você vê no espelho todas as manhãs. Esse homem é o seu avô, anos antes de conhecer sua avó, anos antes de seu pai sequer ser um pensamento. Você caminha até ele. No seu bolso, uma arma. Você não sente ódio, apenas uma curiosidade científica fria e aterradora. Você saca a arma, aponta para o peito dele e puxa o gatilho. O estampido ecoa, o jovem cai e a vida se esvai de seus olhos. Agora o silêncio volta a reinar. Mas há um problema. Um problema que faz as leis da lógica gritarem e a realidade começar a desmoronar sob seus pés. Se ele morreu agora, ele nunca teve um filho. Se ele nunca teve um filho, você nunca nasceu. E se você nunca nasceu, como pode estar parado aqui, segurando uma arma fumegante sobre o cadáver de um homem que deveria ser seu ancestral? Bem-vindo ao centro do abismo. Bem-vindo ao paradoxo do avô. Se você sentiu um calafrio na espinha ao tentar resolver esse nó lógico, saiba que não está sozinho. Os maiores gênios da física de Einstein, a Hawking, perderam o sono tentando entender se o tempo é uma estrada pavimentada ou um labirinto de espelhos. Se você quer desvendar os segredos que a realidade esconde atrás do tic-tac do relógio e entender por que o universo pode ter um sistema imunológico contra viajantes do tempo, inscreva-se agora, prepare-se, porque o que vamos explorar hoje vai mudar permanentemente a forma como você enxerga cada segundo da sua vida. Durante milênios, a humanidade tratou o tempo como um rio, uma correnteza constante, linear e imparcial, que nos carrega do berço ao túmulo. Para Aristóteles, o tempo era apenas a medida do movimento. Para Newton, era um palco absoluto, um relógio universal divinamente sincronizado que batia da mesma forma em Londres, em Marte ou no centro de uma galáxia distante. Era simples, era confortável, estava completamente errado. Em 1905, um jovem funcionário de um escritório de patentes na Suíça chamado Albert Einstein decidiu quebrar o relógio de Newton. Ele percebeu que o tempo não é um valor absoluto, mas uma dimensão elástica. Ele descobriu que o tempo e o espaço estão fundidos em uma única estrutura, o tecido do espaço-tempo. Imagine esse tecido como uma cama elástica. Se você coloca uma bola de boliche no centro, um planeta ou uma estrela menos o tecido, se deforma. Essa deformação é a gravidade, e onde o espaço se curva, o tempo desacelera. Isso não é ficção científica. É um fato mensurável. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, movendo-se a 28 mil quilômetros por hora, envelhecem frações de segundo a menos do que nós aqui na Terra. O cosmonauta Sergei Krikalev detém o recorde. Ele é, literalmente, um viajante do tempo. Por ter passado 803 dias em órbita, ele voltou para a Terra 0,02 segundos no futuro em relação ao tempo que ele teria vivido se tivesse ficado no chão. Mas a relatividade de Einstein nos deu um presente perigoso. Suas equações permitem a existência do que os físicos chamam de curvas temporais fechadas. Basicamente, são atalhos no espaço-tempo que permitem que uma trajetória volte ao seu ponto de partida, não apenas no espaço, mas no tempo. É a permissão teórica para construirmos uma máquina. E é aqui que a nossa história deixa de ser sobre física e passa a ser sobre o caos. Se a viagem no tempo para o passado é teoricamente possível pelas leis da relatividade, por que ainda não fomos visitados por turistas do século 30? Talvez a resposta resida na proteção da própria lógica. O paradoxo do avô é o erro 404 do universo. Ele expõe uma falha na causalidade. A ideia de que a causa deve sempre preceder o efeito. Se você mata seu avô, você apaga a causa do seu próprio nascimento. Sem causa, não há efeito você. Sem efeito, não há assassino. Sem assassino, o avô vive.
É um loop infinito que ameaça rasgar a continuidade da existência. Pense bem, se o universo permite tal contradição, então a realidade não é sólida. Ela seria frágil, volátil, capaz de se autoanular a qualquer momento. Mas a natureza detesta contradições. E para resolver esse impasse, a ciência propõe saídas que são, ao mesmo tempo, fascinantes e perturbadoras. Antes de mergulharmos nas soluções mais bizarras que a física quântica oferece para esse assassinato temporal, faça uma pausa. Se o tempo pudesse ser dobrado, para qual momento da sua história você voltaria, sabendo que um único passo em falso poderia apagar quem você é hoje? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque a próxima explicação pode te convencer de que você nunca mais deveria querer tocar em uma máquina do tempo. A primeira saída para o paradoxo do avô é a chamada hipótese de autoconsistência de Novikov. O físico russo Igor Novikov propôs algo fatalista. O universo é inerentemente coerente. Se você viajasse no tempo para matar seu avô, algo impediria o disparo. A arma travaria. Você erraria o alvo. Ou, em uma reviravolta digna de uma tragédia grega, o homem que você tentou matar não era seu avô biológico, e suas ações no passado acabariam sendo o que desencadeia a linha de eventos que leva ao seu nascimento. Nessa visão, o passado é imutável. Você não pode mudá-lo porque você já faz parte dele. Cada ação que você toma como viajante do tempo já aconteceu na história oficial. Você é apenas um ator seguindo um roteiro que já foi escrito pelo destino. Você tem um lever, arbítrio para agir, mas suas ações nunca criarão um paradoxo, porque o universo já computou sua presença lá. É uma prisão invisível feita de eventos já ocorridos, mas há uma alternativa mais explosiva, vinda da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Imagine que o tempo não é um único rio, mas um delta imenso que se ramifica constantemente. No momento em que você puxa o gatilho contra seu avô, você não está matando seu avô na sua linha do tempo original. Em vez disso, você cria uma ramificação. No momento do crime, o universo se divide em dois. Em um universo, você nunca viajou no tempo, e seu avô viveu para ter uma família. No outro universo, o recém-criado, o jovem morre, e você se torna um órfão temporal, um homem vindo de um futuro que nunca existirá naquela realidade. Você não desaparece, você apenas mudou de casa. Você está numa nova linha do tempo, onde você é um estranho, um fantasma que não pertence a lugar nenhum. Essa teoria, defendida por físicos como Hugh Everett e David Deutsch, resolve o paradoxo, eliminando a contradição, mas ao custo de criar infinitas realidades paralelas, onde cada possibilidade, por mais terrível que seja, acontece. No entanto, existe uma terceira via, talvez a mais poética e assustadora. Stephen Hawking propôs a conjectura de proteção da cronologia. Ele sugeriu que as leis da física conspiram para tornar a viagem no tempo impossível em escalas macroscópicas. Ele acreditava que, no momento em que uma máquina do tempo fosse ativada, uma flutuação de energia quântica no vácuo se tornaria infinita, destruindo o dispositivo e o viajante instantaneamente. Para Hawking, o universo tem um sistema imunológico. Ele destrói o vírus da inconsistência antes que ele possa infectar a linha do tempo. Mas e se a viagem no tempo não for sobre máquinas de metal e luzes brilhantes? E se ela for sobre a própria natureza da consciência? Existe um conceito na física moderna chamado universo de bloco. Nele, o passado, o presente e o futuro existem todos simultaneamente, como as páginas de um livro ou os quadros de um filme. De onde estamos, só conseguimos ver um quadro por vez. Mas, para o universo, o seu nascimento, o seu primeiro beijo e o seu último suspiro estão todos lá, gravados permanentemente na estrutura da realidade. Nesse cenário, a viagem no tempo é impossível não por falta de tecnologia, mas porque não há para onde voltar. O tempo não está passando, nós é que estamos passando por ele. Somos como leitores percorrendo as linhas de um romance.
Não podemos voltar e mudar o capítulo 1 para alterar o capítulo 10, porque o livro já está impresso na gráfica da eternidade. Se isso for verdade, o paradoxo do avô é apenas uma ilusão de ótica da nossa percepção limitada. Nós nos preocupamos com as consequências de mudar o passado porque acreditamos que o futuro ainda não aconteceu. Mas, se o futuro já está lá, brilhando silenciosamente em algum lugar do espaço-tempo, então cada erro nosso, cada triunfo e cada tragédia são partes imutáveis de um mosaico cósmico vasto e perfeito. A ciência nos diz que o tempo é uma das forças mais misteriosas do cosmos. Ele cura feridas, mas também devora estrelas. Ele nos dá a ilusão de controle, enquanto nos empurra implacavelmente em direção ao desconhecido. A viagem no tempo para o passado permanece por enquanto trancada no reino das equações e dos sonhos. Mas a viagem para o futuro, essa é inevitável. Você está fazendo isso agora mesmo, segundo a segundo, enquanto ouve estas palavras. Talvez a verdadeira lição do paradoxo do avô não seja sobre física quântica ou máquinas impossíveis. Talvez seja um lembrete visceral sobre a responsabilidade do agora. Cada decisão que você toma hoje é o passado do seu eu de amanhã. Você não precisa de uma máquina do tempo para mudar sua história. Você só precisa reconhecer que o presente é o único ponto onde o tecido da realidade ainda está macio, o suficiente para ser moldado pelas suas mãos. Se pudéssemos voltar, talvez descobríssemos que o maior paradoxo de todos não é matar um ancestral, mas perceber que passamos a vida inteira esperando pelo futuro, sem notar que o presente é o único momento que realmente possuímos. O universo é vasto, estranho e muito mais complexo do que nossos sentidos podem captar. Se esta jornada pelas dobras do tempo desafiou sua lógica e despertou sua curiosidade, compartilhe este vídeo com alguém que também adora questionar a realidade. O que você faria se descobrisse que o tempo é apenas uma ilusão? Deixe seu pensamento mais profundo nos comentários. Vamos continuar essa conversa antes que o tempo se esgote.